Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Rodrigo Constantino e Ana Paula Henkel falam sobre a CPI do abuso de autoridade e expõem medo de ministros do STF. Veja o vídeo. Sobre a CPI, muita gente vendeu a ideia de que um Congresso mais à direita, o PL foi a maior bancada, Bolsonaro foi o maior cabo eleitoral, iria barrar o avanço do comunismo golpista, né? Eu sempre fui mais cético quanto a isso. Então, longe de mim desmerecer o trabalho heróico de uma base aguerrida dessa oposição. Na liderança ali, por exemplo, do deputado Marcel Van Hatten, meu amigo de longa data, eu apoiei a candidatura dele para vereador, lá atrás, quando ele entrou, um garoto promissor, Gustavo Gayer e tantos outros. Tem pelo menos aí uns 15 que a gente pode mencionar de cabeça, que estão fazendo um trabalho realmente corajoso. Mas o resto é o resto. O resto é o resto. Então não há um congresso de direita consciente do perigo comunista. Existe um centrão fisiológico e um bando de gente do próprio PL que pisca o olho até pro Dino, né? Então a verdade precisa ser dita. O que não quer dizer que nós não possamos reverter o jogo. Primeiro porque o centrão fisiológico, assim como, digamos, uma comparação, apenas para efeito de comparação, aquela profissão mais antiga do mundo, eles são desprovidos de princípios. Eles vão para onde paga mais ou para onde acha que o interesse está. Então, se fica claro que o petismo está avançando com tanta sede ao pote, a ponto de ameaçar destruir a galinha dos ovos de ouro, o centrão fisiológico vai ficar um pouco preocupado. Eles não querem que o Brasil vire Venezuela. Então, essas lideranças um pouco isoladas, elas podem fazer a diferença. Assim como cada indivíduo pode fazer a diferença. Os atos heróicos na história, eles dependeram de indivíduos corajosos, que não aceitaram remar junto com essa maré avassaladora que nos impulsiona na direção do abismo. Então, veja, Franklin Delano Roosevelt, não temos nada a temer a não ser o medo mesmo. O Papa João Paulo II, que a Ana mesmo sempre menciona aqui, né, falou, não vamos ter medo, não podemos ter medo, né? Então, ter medo é da vida. Só olhar o que eles estão fazendo, né? Eu tenho lugar de fala. Incomoda, né? Você que vive da comunicação, não poder se comunicar com o seu público, 1.600.000 seguidores sem acesso ao seu conteúdo por censura prévia, isso afeta a sua vida. Passaporte, tudo isso. Mas eu me recuso a ceder. Eu me recuso a mudar o tom. Eu me recuso a deixar o medo me dominar e me controlar. Eu me recuso a viver assim. E aí eu vejo, Lacombe, você mencionou ainda há pouco o especial de Natal do Brasil Paralelo. Eu quero crer que não é coincidência que a imensa maioria das vozes de oposição mais firmes e corajosas temem não Alexandre de Moraes. Tem algum temor, claro, mas controlam esse medo. Eles temem mesmo é Deus. São todos eles, via de regra, religiosos. São todos eles crentes em Deus. Então eles sabem que eles têm que manter a consciência limpa. Eles têm que vencer o medo, porque eles vão prestar contas a algo muito maior do que Alexandre de Moraes, que acha que é Deus. Outros lá na corte têm certeza. O Alexandre acha. E eles não são. Eles vieram do pó e ao pó voltarão. Então, eu acho que essas vozes que estão nos representando estão agindo sem medo, ou pelo menos sem se deixar levar pelo medo, dominar pelo medo, porque eles têm medo de algo, ou respeito, de algo muito mais poderoso. Então, eu quero crer que isso vai sim mobilizar uma reviravolta. E veja, os tiranos morrem de medo, eles não são corajosos, como diz o Gilmar Mendes, não. Eles não são, não. Senão eles não botavam 18 seguranças com 30 carros blindados. Eles têm medo. E não tem nada que eles morrem mais de medo do que povo nas ruas. Porque mostra que nós não estamos sucumbindo à intimidação. Que nós não vamos ficar paralisados pelo medo.
Nós vamos reagir. Nós vamos reagir. Então, isso é o que mais assusta os tiranos. Povo nas ruas. É por isso que o Putin na Rússia conseguiu quebrar a espinha do povo e lá não tem mais manifestação. Em Cuba, idem. Na Venezuela, idem. Olha que lá houve massacre de miliciano cubano contratado como capanga pelo Maduro, amigo do Lula, para matar jovem. Mas nós não vamos sucumbir, não. Nós vamos continuar e nós vamos lembrar a esses tiranos que as ruas do Brasil não pertencem a eles. Pertencem a nós, ao povo brasileiro. Então, dia 10 fica o meu chamado para todo mundo mostrar para esses tiranos de meia tigela que eles não mandam no Brasil. E nessa manifestação tem que ser incluído o pedido para que o Arthur Lira instale logo essa CPI do abuso de autoridade, né, Ana? Exatamente, exatamente. Eu acho que brilhante o comentário do Consta, porque eu vou muito nessa linha também, né? Eu acabei de gravar um mini documentário no Brasil, ainda estou editando, vou lançar um pouquinho antes do Natal, sobre João Paulo II, e esse é exatamente o ponto que nosso lado tem, que o Consta trouxe. João Paulo II viu o nazismo e o comunismo de perto, na Polônia. Primeiro com a invasão nazista, depois com a invasão soviética, os soviéticos depois ficaram atrás da cortina de ferro durante muito tempo, a fé sendo sufocada e mesmo assim eles não tiveram medo, né? Quer dizer, medo é o que o Consta estava falando. Medo, todos nós temos medo, mas nós temos que enfrentar o medo. E eu acho que nesse ponto, brilhante também o discurso do deputado Marcel Van Hatten, nesse ponto nós temos uma morte, né? Uma morte que não foi em vão. As pessoas, o Clériston da Cunha, e não um cidadão brasileiro, como disse o Barroso, como se fosse uma estatística qualquer, o Clériston da Cunha, como o Augusto muito bem fala, é um cadáver na porta do STF com uma voz ensurdecedora e que não vai a lugar algum. Não vai a lugar algum. Eles podem tentar diminuir o Clériston, colocar na vala do coletivismo, não sei quantas pessoas morrem nas cadeias, nas prisões, mas o Augusto foi brilhante em dizer o Clériston é um morto, é um corpo na frente do STF com uma voz ensurdecedora e que não vai a lugar algum, né? Essa fala do ministro Gilmar Mendes só mostra como eles são completamente desconectados da realidade. Eles vivem lá nas Torres de Marfim, olhando para baixo, e eles têm aquela aura da Marilena Chauí, né? Que nojo da classe média. E é muito isso, eles têm ódio do povo, porque o povo agora resolveu falar de política, resolveu gostar de política. O povo agora sabe as composições das comissões no Senado, na Câmara, CPI, CPMI, quem é o relator, quem não assinou, o ministro que teve uma decisão monocrática, porque não pode, e conversam e falam sobre as PECs que tramitam no Congresso. Nós temos um quadro todos os dias, né, no finalzinho ali do Sem Filtro, que os ouvintes, espectadores, eles mandam vídeos, né? E é impressionante como as pessoas, assim, de classe A classe D, do Oiapoque ao Chuí, Mato Grosso, Recife, Minas Gerais, as pessoas no caminhão, as pessoas no ônibus, as pessoas com o computador apoiado na cadeira, as pessoas numa televisão grande. Ou seja, esse despertar político que aconteceu nos últimos anos do Brasil, isso trouxe uma ira para os moradores das Torres de Marfim. Ira! Como assim, né? Vocês agora resolveram falar de política, de economia? Quem são vocês, né? Um bando de ninguém. É isso que eles pensam da gente, né? E eles não são odiados só no Brasil, não. Eles são odiados fora do Brasil. Nem fora do Brasil eles conseguem andar, porque os brasileiros reconhecem. Quando o ministro Barroso sobe num palanque e diz nós derrotamos o bolsonarismo,
Aqui no Brasil a gente consegue rebater, mas eles acham que lá fora eles podem mentir, mas nem lá fora eles podem mentir, porque até quando o Barroso disse que o brasileiro quer a volta da cédula de papel, um casal brasileiro, se eu não me engano, Oxford, disse: não, senhor, não é isso não, ninguém quer a volta da cédula de papel, o senhor está mentindo. Então eles odeiam isso, porque eles odeiam a Constituição, eles odeiam a verdade, eles odeiam o povo tendo o poder de cobrar de seus eleitos no Congresso. Porque antes até isso eles tinham, o Congresso na mão, o aparelhamento, o alinhamento do Congresso, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E chegou num determinado ponto que o povo disse: tudo bem, vocês querem ter esse aparelhamento, essa prostituição entre Executivo e Judiciário, mas o Legislativo a gente vai cobrar. E isso está deixando todos os ministros completamente desconectados da realidade do que de fato está acontecendo no Brasil. Mas é um caminho sem volta. Eles podem espernear, é um caminho sem volta. E outra matéria já na tela. Com apenas um vídeo, Bolsonaro revela a verdadeira face de Flávio Dino. É isso mesmo. Há poucos dias da sabatina, muitas revelações sobre o passado de Dino estão surgindo. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio. Com apenas um vídeo, ele mostrou a verdadeira face de Flávio Dino e do que o comunista é capaz se tiver o poder do Supremo em suas mãos. Agora, ministro, o que é mais perigoso? O que provoca mais afetos negativos? Ser contra o bolsonarismo, contra o fascismo, contra a extrema-direita. Olha, eu fui juiz, julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco, julguei, era juiz criminal, fui deputado federal, fui governador chefiando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral, sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê desde o olhar. Eu tô no avião comercial, eu tô aqui no restaurante, eu tô no cinema, a violência começa do olhar. Aí eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal, ou ameaça, ou não sei o quê. Louvado seja Deus. É bom louvar o Senhor. Vou louvar o hino 9 da... Louvado seja Deus. Marchai, soldado de Cristo Jesus. Marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Em entrevista ao canal Fator Político, o deputado General Girão relatou detalhes da possível invasão da Venezuela do ditador Nicolás Maduro à Guiana. O deputado contou experiências do tempo em que morou 11 anos na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Um grande conflito deve acontecer e atingir toda a América Latina. Eu morei 11 anos na fronteira do Brasil com a Venezuela e Guiana, República Cooperativista da Guiana, antiga Guiana Inglesa. Nesses meus 11 anos eu estive várias vezes na Venezuela, algumas vezes também na Guiana, e posso lhes dizer com tranquilidade, todos os livros de história da Venezuela, todos sem exceção, quando aparece o mapa da Venezuela, eles mostram o mapa atual da Venezuela e mostram mais uma área em contestação que corresponde à chamada Guiana Esequibo. É metade do território da Guiana. É uma área rica principalmente em petróleo, em ouro e diamantes, tá certo? E corresponde à metade do território guianense. E exatamente a metade do território que faz fronteira com o Brasil. Fronteira com a Venezuela e fronteira com o Brasil. No meio dessa fronteira, dessa tríplice fronteira, nós temos duas cadeias de montanhas dos sedimentos que são chamadas, inclusive temos lá
o Monte Caburaí, que é o nosso extremo norte do Brasil, tá certo? E temos também o complexo todo da fronteira do Brasil com a Venezuela, que faz, sim, um obstáculo à transposição. Qualquer deslocamento de meios logísticos que a Venezuela queira usar para dar respaldo a essa possível retomada ou tomada desse território ou invasão desse território, vai precisar das estradas que o Brasil dispõe, desbordando o Monte Roraima, que é esse obstáculo natural que separa o Brasil da Venezuela e da Guiana. Esse livrinho aqui, chamado Constituição Federal, que deve e precisa ser obedecido por todos, aqui está muito bem claro. Eu faço parte da Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, a CREDEM, aqui na Câmara dos Deputados. Nenhuma passagem ou emprego de tropa externa, internacional, poderá ser feito por território brasileiro sem autorização do Congresso Nacional. Isso é ponto pacífico. Se o presidente da República ousar, ele ou qualquer assessor dele, ousarem permitir isso daí, estarão cometendo uma afronta à Constituição brasileira. Então, vamos dizer assim, eu vou terminar a minha frase agora, a resposta à sua pergunta. Que ousem, porque o Congresso Nacional não vai aprovar isso aqui de maneira nenhuma. E outra notícia já na tela. PL utiliza a decisão de Moraes para pedir cassação de André Janones. Acordão relatado pelo ministro consta na representação levada pelo PL à mesa diretora da Câmara. A representação apresentada pelo Partido Liberal, na qual a sigla pede a cassação do deputado federal André Janones pela suposta prática de rachadinha, utiliza uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. A informação foi publicada neste domingo pelo colunista Paulo Capelli no site Metrópolis. O acordão, que consta na representação e que teve relatoria de Moraes, foi julgado em 2021 e envolveu a ex-vereadora Maria Helena Pereira Fontes. Ao decidir pela inelegibilidade da parlamentar por 8 anos, Moraes justificou que rachadinha é de uma clara e ostensiva modalidade de corrupção. O partido destaca que a decisão ocorreu em contexto rigorosamente similar ao de Janones. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.